Classificação dos serviços públicos, critérios e estrutura. Os serviços públicos são essenciais para a vida em sociedade e desempenham um papel fundamental na promoção do bem-estar social, econômico e cultural. Sua classificação é uma maneira de organizar a forma como o Estado e seus entes atuam na prestação desses serviços, garantindo que eles sejam disponibilizados de maneira eficiente, equitativa e universal. A classificação dos serviços públicos permite entender como esses serviços são estruturados, principalmente, como eles podem ser geridos e financiados, seja diretamente pelo Estado ou em parceria com a iniciativa privada. Uma primeira classificação dos serviços públicos pode ser feita com base na sua natureza. Existem os serviços públicos propriamente ditos, que são aqueles considerados essenciais e indivisíveis, como a segurança pública, a justiça e a defesa nacional. Esses serviços são de responsabilidade exclusiva do Estado, que não pode delegar sua execução a terceiros, dada sua relevância para a manutenção da ordem pública e da soberania nacional. Além disso, esses serviços são financiados com recursos arrecadados por meio de impostos, e não há cobrança direta aos cidadãos pelo seu uso. Por outro lado, há os serviços de utilidade pública, que são aqueles prestados diretamente à coletividade, mas que podem ser explorados economicamente. Exemplos desse tipo de serviço incluem o fornecimento de água, energia elétrica, transporte público e telecomunicações. Diferentemente dos serviços públicos propriamente ditos, esses podem ser delegados à iniciativa privada por meio de concessões, permissões ou autorizações, cabendo ao Estado a fiscalização e regulação da qualidade e eficiência da prestação. Esses serviços são normalmente financiados por tarifas pagas pelos usuários, além de eventuais subsídios governamentais. Outra classificação importante é entre os serviços públicos gerais e os serviços públicos singulares. Os serviços públicos gerais, como o próprio nome sugere, são aqueles que beneficiam toda a coletividade de maneira indiscriminada. Nesse grupo, encontram-se serviços como o policiamento, a iluminação pública e a defesa civil. Tais serviços são disponibilizados a todos os cidadãos, sem distinção, independentemente de haver uma demanda individual por eles. O financiamento desses serviços é feito por meio de impostos, uma vez que a utilização direta não pode ser medida ou cobrada individualmente. Já os serviços públicos singulares são aqueles prestados diretamente a um indivíduo ou a um grupo específico de pessoas, que utilizam e se beneficiam de maneira particular desse serviço. Exemplos incluem a distribuição de água, o transporte coletivo e a coleta de lixo. Nesses casos, o custo do serviço é repassado diretamente ao usuário por meio de taxas ou tarifas, uma vez que é possível medir e quantificar o consumo individual. Essa classificação é importante para compreender como os serviços são financiados e como o Estado busca equilibrar a prestação universal com a cobrança por uso. Uma outra distinção relevante é entre os serviços públicos essenciais e não essenciais. Os serviços públicos essenciais são aqueles que, caso não sejam prestados, colocam em risco a saúde, a segurança e a vida das pessoas. Exemplos incluem a saúde, o saneamento básico, a educação básica e a segurança pública. Esses serviços possuem um caráter de urgência e devem ser disponibilizados de forma contínua e ininterrupta, sob pena de violação de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. O Estado tem a obrigação de garantir que esses serviços sejam acessíveis a toda a população, independentemente de sua capacidade de pagamento. Os serviços públicos não essenciais, por sua vez, são aqueles que, embora importantes, não são indispensáveis para a sobrevivência ou para a manutenção da dignidade humana. Nesse grupo, podem ser incluídos serviços de lazer, cultura e esporte, por exemplo. Embora o Estado possa ofertar esses serviços, a sua falta não gera uma situação de emergência ou risco iminente à população. Muitas vezes, os serviços não essenciais são oferecidos por meio de parcerias com a iniciativa privada ou organizações da sociedade civil, sendo o Estado um promotor e regulador dessas atividades. Também é possível classificar os serviços públicos com base no regime jurídico aplicado à sua prestação. Nesse sentido, os serviços podem ser considerados serviços públicos de regime comum ou de regime especial. Os serviços de regime comum seguem as regras gerais da administração pública, como licitações, contratos administrativos e normas de fiscalização. A maioria dos serviços públicos de utilidade pública, como o transporte e o saneamento, enquadra-se nesse regime.
Já os serviços de regime especial possuem regras próprias e diferenciadas, muitas vezes estabelecidas em legislações específicas, como é o caso dos serviços postais ou das telecomunicações. A distinção entre serviços públicos próprios e impróprios também é relevante para entender a forma como o Estado se organiza para atender às necessidades da população. Os serviços públicos próprios são aqueles cuja prestação é essencialmente ligada às atividades exclusivas do Estado, como a justiça e a segurança pública. Nesses casos, a gestão e execução são realizadas diretamente pelo poder público, sem a possibilidade de delegação a particulares. Já os serviços impróprios são aqueles que, embora de interesse público, podem ser prestados por terceiros, sob a supervisão e regulação do Estado. A forma de gestão dos serviços públicos também é um critério de classificação importante. Alguns serviços são prestados diretamente pelo Estado, por meio de suas autarquias, fundações e empresas públicas. Outros, no entanto, são delegados a empresas privadas ou concessionárias, que assumem a responsabilidade pela execução dos serviços em troca de uma remuneração, geralmente baseada em tarifas cobradas dos usuários. Essa delegação pode ocorrer por meio de contratos de concessão, permissão ou autorização, dependendo da natureza do serviço e do interesse público envolvido. Um aspecto fundamental da classificação dos serviços públicos é a distinção entre serviços obrigatórios e facultativos. Os serviços obrigatórios são aqueles que o Estado tem o dever de prestar, como saúde, educação e segurança, previstos como direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. Esses serviços devem ser ofertados de forma universal e gratuita, sendo financiados por recursos públicos. Já os serviços facultativos são aqueles que o Estado pode ou não ofertar, dependendo de suas políticas e prioridades. Exemplos incluem atividades recreativas, culturais ou de apoio ao desenvolvimento econômico. A classificação dos serviços públicos também pode ser feita de acordo com o impacto social e econômico que causam na sociedade. Alguns serviços, como transporte público, energia elétrica e água, têm um impacto direto e imediato na vida cotidiana da população e na economia. Outros, como serviços de fomento ao empreendedorismo ou à pesquisa científica, geram impactos de longo prazo, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de forma mais indireta. Essa classificação é útil para os gestores públicos, que podem direcionar recursos e políticas para áreas prioritárias. Além disso, a evolução tecnológica e as mudanças sociais também influenciam a classificação dos serviços públicos. Com o avanço da digitalização, muitos serviços tradicionais estão sendo transformados em serviços digitais, como o acesso a informações governamentais e a prestação de serviços online. A crescente demanda por serviços públicos digitais, como a telemedicina, o ensino à distância e a emissão de documentos eletrônicos, cria novas categorias e desafios para a administração pública, que precisa se adaptar a essas mudanças e garantir que os serviços sejam inclusivos e acessíveis a toda a população. Por fim, a participação da sociedade na classificação e gestão dos serviços públicos também é um elemento crucial. O controle social e a participação popular são mecanismos que permitem que os cidadãos contribuam para a definição das prioridades e das políticas públicas relacionadas aos serviços ofertados pelo Estado. Conselhos, conferências e ouvidorias são instrumentos utilizados para envolver a população no processo de decisão, garantindo que os serviços públicos atendam às reais necessidades da sociedade, de maneira justa e equitativa. A classificação dos serviços públicos, portanto, é uma ferramenta indispensável para a organização e gestão da administração pública. Ela permite que o Estado compreenda a diversidade de serviços que oferece, identifique as necessidades da população e planeje a alocação de recursos de forma eficiente e estratégica. Seja por meio da prestação direta ou da delegação a terceiros, a classificação dos serviços públicos ajuda a garantir que a população tenha acesso a serviços de qualidade, essenciais para a promoção do bem-estar e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e inclusiva. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!